Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar primeiramente os jogos que vamos ter nessa quinta-feira. E depois eu passo os resultados, né? Dessa quarta-feira aí. Vamos lá? 12h45. Nessa quinta-feira vamos ter o Al Taon encarando o Damak. Campeonato Saudita, 12h45. 2h30 da tarde, vamos ter o jogo entre Neon contra o Al-Khalej. Campeonato Saudita, 2h30 da tarde, nessa quinta-feira. Às 4h da tarde, nessa quinta-feira, pelo Campeonato Brasiliense, vamos ter o ARUC encarando o Samambaia. Jogo às 4h da tarde, nessa quinta-feira. 5h da tarde, vamos ter Atlético de Madrid e Barcelona. Copa do Rei da Espanha, 5h da tarde, nessa quinta-feira. Vamos lá, gente. Campeonato Inglês, Arsenal e Brentford. Nessa quinta-feira, 5h da tarde, Campeonato Inglês. No mesmo horário, Retrô e Sport Recife. Semifinal, jogo de ida, Campeonato Pernambucano. 5h da tarde. Vamos ter aqui às 7h da noite. Corinthians e Bragantino, 8h da noite, Série A, Campeonato Brasileiro, nessa quinta-feira. 9h da noite, vamos ter Itacoatiara e Amazonas, Campeonato Amazonense. Misto e Flamengo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A, também 9h da noite. 9h30 da noite. Corinthians e Bragantino, 8h da noite, Série A, Campeonato Brasileiro, nessa quinta-feira. 9h da noite, vamos ter Itacoatiara e Amazonas, Campeonato Amazonense. Misto e Flamengo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A, também 9h da noite. 9h30 da noite. 9h30 da noite, gente. Nessa quinta-feira vamos ter o jogo entre Universidade Católica do Equador e Juventude, Paraguai, Uruguai. Bom, gente, sei dizer que esse jogo é pela pré-Libertadores, jogo da volta, 9h30 da noite. Beleza? No mesmo horário, Palmeiras e Internacional, Série A, Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, nessa quinta-feira. Vamos lá, gente. Jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Carioca. 5h da tarde, nessa quinta-feira. O Sampaio Corrêa vai encarar o Maricá. Campeonato Carioca, 5h da tarde. 7h30 da noite. Vamos ter pelo Campeonato Goiano, já nas suas fases decisivas, tá? Pelo que eu entendi, fase quartas de final aqui. Ouvidorense e Atlético Goianiense, 7h30 da noite. 9h da noite, o Anápolis vai encarar o Vila Nova de Goiás. 9h da noite, também aqui, fase decisiva, Campeonato Goiano. Vamos lá, galera, vamos agora para os resultados, né? Que tivemos nessa quarta-feira. Campeonato Brasileiro Série A, tivemos aqui o Bahia vencendo o Vasco em São Januário, hein? Por 1-0, gol de Luciano Juba. Bahia 1, 0 para o Vasco. São Paulo 2, Grêmio 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Amazonense, o Nacional de Manaus venceu o São Raimundo 3-0. Campeonato Amazonense. Pré-Libertadores, jogo da volta, 2 de maio 1, Alianza Lima também 1. Pelo que eu entendi, o 2 de maio aqui se classificou para a próxima fase
da Copa Libertadores da América. Campeonato Mato Grossense. O Misto perdeu para o Operário do Mato Grosso por 3-2. Campeonato Sul Mato Grossense. O Naviraense venceu o Dourados 3-1. O Iviema aqui perdeu por... Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Vou dar uma checada, tá? Desse placar aqui que tá um pouco esquisito para mim. Campeonato Sul Mato Grossense. Vamos lá, gente. Campeonato Sul Mato Grossense, só confirmando. O Corumbaense venceu o Iviema 1-0. Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu empatou com a Portuguesa por 1-1. Campeonato Carioca. Campeonato aqui também Paranaense. O Cascavel venceu Andraus Brasil por 2-1. Aqui me parece ser luta contra o rebaixamento. Campeonato... Como é o nome aqui? Paranaense. É isso aí. Campeonato Baiano. Bahia de Feira 6. Barcelona de Ilhéus 1. Campeonato Paraense. Tivemos aqui o São Francisco perdendo para Tunaluso por 1-0. O Paysandu perdeu para o Cametá 2-0. Aqui Campeonato Paraense. Beleza, gente? E detalhe, quero fazer uma pequena correção, gente, porque no vídeo anterior, quando eu passo jogos, né, que vamos ter na quarta-feira, eu coloquei ali que Paysandu e Cametá era pelo Campeonato Cearense. Bom, gente, corrigido então, né? Campeonato Paraense. Beleza? Cametá 2, Paysandu 0. Vamos em frente. Campeonato Brasiliense. O Gama venceu o Ceilândia 2-1. O Brasiliense venceu o Paranoá por 1-0. Detalhe, o Gama, com essa vitória, é o primeiro clube, ou a primeira equipe já classificada para a semifinal do Campeonato Candangão ou Campeonato Brasiliense de 2026. Beleza? Campeonato Rondoniense. O Genos de Porto Velho perdeu para o Porto Velho 1-0. O Barcelona de Vilhena perdeu para o Guaporé 3-0. 3 para o Guaporé, 0 para o Barcelona de Vilhena, Campeonato Rondoniense. Série A3, Campeonato Paulista. O Rio Branco de Americana empatou com o União São João por 1-1. Segunda divisão, Campeonato Paulista. A Inter de Limeira perdeu para o Ituano 2-1. Também aqui, Campeonato Goiano, primeira divisão. O Craque de Catalão empatou com o Goiás por 1-1. Vamos lá, gente. Sociedade Esportiva Aracaju 1, Lagarto 3, Lourenço 1, Confiança de Sergipe 2, América de Pedrinhas, o América de Procriar, né? 0, Itabaiana 3, Campeonato Sergipano. Vamos lá, gente. Copa Alagoas. O Zumbi perdeu aqui para o CSE por 4-1. O CRB venceu Dimensão Saúde por 1-0. Copa Alagoas. Campeonato Pernambucano, primeiro jogo da semifinal. Náutico 1, gol de Paulo Sérgio, 0 para o Santa Cruz. Teremos aqui o jogo da volta, né? Semifinal, Campeonato Pernambucano. O Náutico tem a vantagem do empate para o segundo jogo. Bom, também aqui, Campeonato Paraibano. O Botafogo da Paraíba venceu o Atlético de Cajazeiras 2-0. Campeonato Paraibano. Campeonato Maranhense. O IAP venceu o Motoclube 2-0. O Sampaio Corrêa venceu no Clássico o Maranhão por 2-0. O Imperatriz venceu o Tum-Tum 2-1. Aqui, Campeonato Maranhense.
Sul-Americano Feminino Sub-20. Repetindo, Sul-Americano Feminino Sub-20. O Brasil venceu mais uma. Brasil 6, Peru 0. Vamos em frente. Liga dos Campeões da Ásia. O Melbourne da Austrália venceu o Ulsan da Coreia por 2-1. Essa Copa, gente, eu ainda não sei dizer o nome, tá? Mas o Al Nassr, né, da Arábia Saudita, venceu o Arkadagy por 1-0. Aqui por essa Copa CF... Bom, eu não vou tentar dizer aqui, gente, porque senão vou errar, tá? Mas o Al Nassr venceu seu jogo por 1-0. Aqui em cima do Arkadagy. Liga dos Campeões da CONCACAF. Aqui também, gente, o Ford perdeu aqui por 4-1 para o Tigres do México. O Olímpia, esse aqui não descobri de onde é ainda, tá? Empatou por 1-1 com o América do México. Liga dos Campeões da CONCACAF. Copa do Rei da Espanha, gente. O Real Sociedad venceu o Atlético de Bilbao 1-0. Campeonato inglês. O Nottingham Forest empatou com o Wolverhampton por 1-1. Também tivemos a vitória do Liverpool sobre o Sunderland por 1-0. Campeonato inglês. Copa da Alemanha. O Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 2-0. Aqui também Copa da Alemanha. Lazio 1, Bolonha também 1, tempo normal. 4-1 para Lazio nos pênaltis. E a Lazio vai para a próxima fase da Copa Itália. Campeonato inglês, mais um resultado. O Manchester City venceu o Fulham 3-0. Campeonato inglês. Liga das Campeãs, futebol feminino. O Real Madrid venceu o Paris FC, aqui no caso da França, né? Por 3-2. Real Madrid 3, Paris FC 2. Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Campeonato Brasileiro Série A, gente. Mais alguns resultados aqui pelo campeonato. O Cruzeiro empatou com o Mirassol 2-2. O time da Chapecoense empatou com o Curitiba 3-3. O Atlético Mineiro empatou com o Remo 3-3. Aqui também Série A, Campeonato Brasileiro. Foram esses os resultados dessa quarta-feira de futebol. Bom, gente, comentando agora, né? Essa vitória do Bayern de Munique sobre o RB Leipzig aí pela Copa da Alemanha, né? Primeira coisa que eu vou comentar é as 4 equipes classificadas para a semifinal da competição Copa da Alemanha. O Freiburg é uma equipe classificada da primeira divisão do campeonato alemão. O Freiburg está classificado para a semifinal da Copa da Alemanha. O Stuttgart, outra equipe da primeira divisão do campeonato alemão, também se classificou para a fase semifinal da Copa da Alemanha. O Bayer Leverkusen e também o Bayern de Munique. São as 4 equipes classificadas para a semifinal da Copa da Alemanha. Aí os amigos perguntam, são esses os confrontos, Ítalo? Não, ainda não. O sorteio da semifinal, para sabermos quais os confrontos, ainda vai acontecer, beleza? Então, essas são as equipes classificadas que vão disputar o título, mas não os confrontos ainda, tá? O que vale dizer é que para a semifinal da Copa da Alemanha, essa fase que vem agora, a fórmula é a mesma. Um jogo para cada equipe, beleza? 2 semifinais nessas 4 equipes, então, portanto, 2 semifinais em jogos únicos. Não tem ida e volta, tá? A grande final da Copa da Alemanha será lá para o mês de maio, já indo para junho, perto do final da temporada europeia, lá em Berlim, no estádio
Olímpico de Berlim. É o estádio da grande final da Copa da Alemanha. Dito isso, passando a escalação, gente, do Bayern de Munique, a escalação que entrou em campo, né? O Manuel Neuer no gol, o Stanisic na direita, na esquerda o Afonso Davies, Jonathan Tah e o Upamecano. Na defesa, Kimmich, Pavlovic, Gnabry no meio de campo. No ataque, Aquilo, Maicon Olise, por um lado, Luiz Dias por outro, e o Harry Kane centralizado. Eu vou aproveitar o próximo áudio para fazer uma correção de uma informação que eu passei, que acabou não se tornando verdadeira. Vamos lá. Eu já expliquei para os amigos aqui, gente, que, infelizmente, alguns sites informam errado e acaba que a gente é pego de surpresa depois. E muitas das vezes, como é agora, a gente tem que vir aqui corrigir, beleza? Algumas informações dadas errada, não porque a gente quer dar errada a informação, mas porque, infelizmente, alguns sites não contribuem muito. Então, qual é a informação que eu passei errada? Eu disse que o jogo Bayern de Munique e RB Leipzig seria na casa do Leipzig, na Arena Leipzig, na Red Bull Arena, como queiram chamar. E não, esse jogo aconteceu na Allianz Arena, na casa do Bayern de Munique, beleza? Então, quero fazer essa correção para não passar nada errado, porque eu já falei isso aqui, gente. Errando, a gente vai corrigir, nem que seja no próximo vídeo, mas corrige, beleza? Então, Bayern de Munique e RB Leipzig aconteceu nessa quarta-feira na Allianz Arena, na casa do Bayern. Bom, falando do jogo. Gente, o jogo foi dentro do que se esperava. Eu já venho falando para os amigos, é um clássico do futebol alemão. Bayern de Munique e RB Leipzig. Eu sei que, inclusive, se eu for falar isso aqui para muitos dos alemães, muitos não vão concordar, porque o RB Leipzig é um time de empresa, isso tem toda uma rivalidade com times de empresa no futebol alemão, tá? É uma situação antiga, não vou entrar no mérito, não cabe a mim entrar. O X da questão é que o RB Leipzig nos últimos anos, eu até relatei isso para os amigos, já decidiu Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique, Copa da Alemanha, já brigou para o campeonato alemão com o Bayern de Munique, certo? E detalhe, já eliminou o Bayern de Munique de competições. Já venceu a Supercopa da Alemanha em cima do Bayern e já eliminou o Bayern da Copa da Alemanha também, tá? Ou não é nem que eliminou, corrijo eu. Já fez final da Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, né? Bom, gente, foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, foi de fato um clássico. O RB Leipzig começou partindo para cima, começou ofensivo como ele joga dentro e fora de casa, é o mesmo estilo, mesma coisa, não tem diferença, não tem surpresa nenhuma. Eles jogam assim sempre, para cima, para dentro do adversário, tá? Justamente apostando no que eu já falei para os amigos. Antônio Nusa, que é um ponta dos caras, que eu estou me esquecendo agora, acho que ele é... Bom, não vou dizer aqui a nacionalidade dele, porque estou realmente me esquecendo. Mas é ele por um lado, o Diomandé pelo outro lado. Beleza? O Rômulo, atacante brasileiro, centralizado. Mas é muita velocidade mesmo. E foram eles que nos primeiros 10 minutos começaram partindo para cima do Bayern de Munique, tá? Detalhe, fazendo um gol. Um gol que seria, no caso aqui do Baumgartner, que é um austríaco, né? Mas o gol foi acertadamente anulado. Mas o Leipzig melhor, tá? Partindo para cima, criando e empurrando o Bayern de Munique para o campo de defesa. Após os 10, 12 minutos, o Bayern de Munique começou a sair de trás, começou a acertar a saída de bola, porque eles estavam marcando em cima da defesa do Bayern de Munique, tá? O Bayern literalmente sem saída de bola nenhuma. Bom, após esses 10, 12 minutos, o Bayern começou a sair e logo de cara criou uma chance com o Harry Kane. A zaga do Leipzig tirou em cima da linha, né? Após uma defesa do goleiro dos caras. Bom, após isso, ficou tomando lá da cá.
jogo truncado. O Bayern foi tentando criar chances? Foi. Foi tentando criar algumas chances ali, bola para fora, a zaga tirando. No final do primeiro tempo, teve um escanteio que, se muito me engano, aliás, antes, né? Teve o Pavlovic chutando de fora. O goleiro dos caras defendeu. E um escanteio, uma cabeçada que o goleiro dos caras também defendeu. 0-0 primeiro tempo. Primeiro tempo equilibrado, gente, tá? O Bayern de Munique talvez um pouquinho melhor, mas equilibrado. Segundo tempo, gente. Segundo tempo permaneceu do mesmo jeito, tá? O Leipzig se defendendo muito bem, marcando muito bem e tentando atacar nas brechas que o Bayern de Munique dava. Tanto foi assim que é um lance interessante, uma situação interessante. O Leipzig teve um escanteio, não estou lembrado se foi um escanteio ou uma falta, gente, não me lembro agora. O Haug, né, que é o cobrador de faltas do Leipzig, cruzou para a grande área, o jogador do Leipzig subiu, meteu uma bola no travessão. Desse lance, o Bayern de Munique se aproveitou e apostou no contra-ataque. Uma bola lançada do Upamecano no Stanisic, né? O Stanisic entrou cara a cara com o goleiro e o goleiro do Leipzig, né, fez o pênalti. Pênalti claro, claríssimo até. De pênalti, o Harry Kane foi lá, cobrou e fez 1-0 para o Bayern de Munique. Daí, o Leipzig partiu para cima. Partiu para dentro, porque é a característica do time. O time é assim mesmo. Parte para cima. E aí, o Bayern de Munique, mais um contra-ataque. O Gnabry volta para ajudar. Lança a bola no Stanisic. Stanisic dá a bola no Olise. Repetindo. O Stanisic dá a bola no Olise. E a bola chega no Luiz Dias, né? Num tremendo passe para o Luiz Dias. Ele cara a cara, com frieza, 2-0. Bom, gente, a partir daí, o Bayern de Munique entrou no modo administração de placar. Mas dessa vez com maturidade, tá? Dessa vez fazendo a coisa certinha, tocando a bola, tocando perto da grande área do adversário. Criou outras oportunidades. Poderia ter feito o terceiro, sim. O Olise perdeu um gol feito. Um dos gols mais feitos da paróquia. O Harry Kane também teve uma chance para fazer gol. Então, assim, foi criada mais chances para gols do Bayern de Munique, né? O Neuer fez pelo menos uma grande defesa no jogo, para não dizer duas, foram duas grandes defesas, tá? Salvando realmente o Bayern de Munique. Então, gente, 2-0, jogo difícil, jogo complicado, grande vitória do Bayern de Munique, tá? Jogou um primeiro tempo complicado contra um adversário complicado, fez um segundo tempo bom, onde conseguiu ter a maturidade de segurar o placar sem sofrer horrores, né? Feito vinha acontecendo, tá? Bayern de Munique 2, RB Leipzig 0, Bayern de Munique na semifinal da Copa da Alemanha, coisa que não acontecia, vamos relatar isso aqui, desde 2020, que o Bayern de Munique não chegava na semi da Copa da Alemanha, mesmo sendo o maior detentor de títulos da competição, com seus 18 títulos, mas desde 2020 não chegava à semi da Copa da Alemanha. Foi muito comemorada pelos jogadores e pela torcida essa volta do Bayern de Munique à semi da competição. Bom, gente, para terminar aqui de minha parte, só falando que o próximo jogo do Bayern, próximo sábado, 11h30 da manhã, contra o Werder Bremen, em mais uma rodada do campeonato alemão, né? E é sempre aquela situação, né? O campeonato alemão, só relembrando para os amigos, tá nessa situação, né? O Bayern de Munique é o líder, com 6 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, né? O Bayern tem que vencer o jogo dele contra um adversário difícil, porque o Werder Bremen é um belo de um adversário, um campeão alemão, então será mais um jogo complicado. Porque se não vencer, o Borussia vai colar no Bayern, porque o Borussia vem tendo uma regularidade gigantesca no campeonato. Mas vamos botar assim, o Borussia, em caso de uma derrota do Bayern, pode colar no Bayern de Munique, né? Porque tem um jogo dele a fazer. Mas é isso, próximo jogo do Bayern de Munique, só relembrando, contra o Werder Bremen, próximo sábado, 11h30 da manhã,
pelo campeonato alemão. Beleza? Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui.